esquecer daquele cliente, dono de uma loja lá de Piracicaba, quando ele esteve aqui. Qual é esse, Zé? Que chegou todo nervoso, que ele estava tremendo, com medo, pedindo ajuda. Nossa, eu acho que eu lembro. Eu que recebi ele. Nossa, ele suava, a testa dele tremia. Chegou aqui pedindo por você, pelo Fabrício, né? Queria uma reunião com o Fabrício. Sabe o que aconteceu lá? O que foi? Ele contratou um consultor para fazer um diagnóstico, uma recuperação de crédito para ele. Só que esse consultor, ele analisou o cadastro de produto dele atual e aplicou em cima dos últimos 5 anos. Ele não retroagiu a legislação. Como ele se fosse daquela época. Isso, como se fosse da época. E aí, o que ele fez? Ele pegou e recuperou crédito em cima daquilo. E não tinha como explicar, como justificar isso. Meu Deus, coitado. Aí a receita caiu em cima dele. Aí ele veio aqui para sentar com o Fabrício para ver se a gente conseguia ajudá-lo, achar um caminho, né? Aí foi feita a reunião, o Fabrício entendeu a situação e aí ele mostrou para ele que poderia ser feito, mas da maneira correta, ou seja, olhando a legislação da época, cada tributo, justificando direitinho. E aí ele acabou corrigindo isso daí e deu tudo certo. Quando ele fez a reunião com o Fabrício, ele entendeu que tinha um caminho, ele entendeu que podia dar certo, que tinha um caminho que daria certo da forma correta. E aí ele saiu leve, tranquilo daqui. Ah, que bom. Foi ele que você estava falando agora há pouco? Foi, agora há pouco. Ganhei um amigo. Ah, que bom, Zé. Não é nem mais um cliente. É agora bom quando acontece essas coisas, né? Porque eles chegam assim temerosos, né? Alguns, né, tem assim, temerosos, gente que fez coisa errada ali e acha que vai ser tudo errado, né? E aí, pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da jornada em busca da apuração perfeita. Nessa jornada, eu estou compartilhando aquilo que eu desenvolvi ao longo de 16 anos de experiência, trabalhando exclusivamente com tributação para as lojas do varejo. E ao longo desses 16 anos, eu constatei que a sua loja de supermercado, a sua loja de varejo tem nas suas apurações de PIS, de COFINS, de ICMS, um verdadeiro caixa eletrônico. E eu estou te ensinando nessa jornada, episódio a episódio, os códigos para a senha que você precisa, para sacar esse dinheiro, para sacar esse recurso, para recuperar os créditos que ficaram para trás e principalmente para você parar de pagar tributo sobre os produtos que a lei simplesmente não exige. Nos episódios anteriores, eu já ensinei que o principal ponto de atenção e onde as lojas costumam perder mais dinheiro é na tributação dos itens que ela compra e vende com uma carga tributária maior do que exigida pela lei. Acredite, é isso mesmo. Tem um monte de mercadoria que as lojas acabam tributando mais do que a legislação exige, então eu expliquei já que, além de você ter um impacto enorme na sua margem, você precisa fazer uma revisão da incidência tributária item a item de tudo que você compra e de tudo que você vende na sua loja. Agora, meu compromisso era te ensinar nesse episódio o primeiro segredo para conseguir revisar essa incidência tributária em cima de cada mercadoria que você vende. Vamos nessa? O primeiro ponto é que você precisa verificar como cada produto foi tributado. Não basta você olhar quanto você paga em média por mês. Você precisa olhar item a item como você está tributando. Mas mais do que isso, não adianta você fazer essa revisão no seu cadastro hoje, achando que essa revisão do cadastro hoje vai fazer você conseguir sacar esse dinheiro que está armazenado nas suas apurações. O fato é que corrigir o seu cadastro hoje vai fazer você fechar a torneira e parar de pagar tributo daqui para frente sobre os itens que a legislação não exige. Então, para você conseguir ver quanto de dinheiro ficou nesse seu caixa eletrônico, você precisa revisar como cada mercadoria foi tributada dentro de cada documento fiscal. Fabrício, bem interessante isso. Mas afinal, qual que é o código de hoje? Carol, isso é interessante mesmo, mas
também é muito trabalhoso. Acontece que esse é o X da questão. E esse é o código de hoje, é X. O X da questão para nossa senha é exatamente entender que não dá para você revisar a incidência dos produtos só olhando o cadastro ou as regras de hoje. Para você revisar a incidência tributária dos produtos que você comprou e vendeu, você vai precisar revisar cada documento fiscal que você emitiu, cada cupom que você emitiu em venda ou cada nota fiscal que você recebeu na compra, na data em que esses documentos foram emitidos. Você tem que comparar a regra vigente naquela data com a emissão e a incidência daqueles documentos na data em que eles foram emitidos. Não adianta você olhar a regra de hoje e querer aplicar a regra de hoje num documento de 3, 4 anos atrás. Você precisa comparar a regra de 3, 4 anos atrás com um documento de 3, 4 anos atrás e a regra de hoje com os documentos de hoje. O nome disso é a vigência. Você precisa verificar a vigência da regra dentro da data de emissão daquele cupom. Fabrício, mas explica uma coisa aqui. Por que tem que ser assim, documento a documento, enfim? Bom, Carol, porque se você simplesmente olhar o seu cadastro da forma como ele está hoje e você descobrir que, bom, tá tudo bem, esse item está tributado do jeito certo, talvez você não perceba que esse cadastro foi arrumado semana passada. E nos últimos 5 anos você tributou ele errado até chegar a semana passada e você corrigir. Você vai olhar o seu cadastro hoje e não vai enxergar um monte de recurso que está estocado lá no seu caixa eletrônico. Ou você pode olhar o seu cadastro e ver que um item ele estava errado durante esses últimos 15 dias e assumir do jeito errado que ele sempre esteve errado. Você não pode assumir nada. Ou pior, você pode ver um item que está errado hoje, pagando o item sem necessidade, sem a lei exigir a tributação daquele item. Mas se você analisasse documento a documento, você ia ver que aquele erro começou a ocorrer de repente há 1 ano e não há 5 anos. Não tem jeito. Você precisa analisar documento a documento, cupom por cupom, nota por nota. E se você prestou atenção no começo desse episódio, você ouviu o Zé contar uma história a respeito de alguém que chegou todo nervoso para conversar comigo e ele estava com um pepino nas mãos porque ele chegou, alguém disse que fez um trabalho para ele, na verdade fez isso que eu estou dizendo que não podia ter sido feito. Olhou o cadastro dele hoje, voltou os últimos 5 anos, olhou, você está tributando, sei lá, o tomate, está tributando o desodorante, está tributando mais outro produto. Pegou alguns itens que ele estava tributando no cadastro dele, estava errado hoje. E ele falou o seguinte, levanta para mim, quanto você vendeu desses itens nos últimos 5 anos? Sei lá, X mil reais. Então, X mil reais vezes tanto de alíquota, você então tem um crédito de tanto. Olha como foi simplista essa análise. Ele presumiu um monte de coisa. O fato é que tem gente que faz isso mesmo. Presume que um erro de cadastro de hoje, ele se repete nos últimos 5 anos. Acontece que no direito tributário, na prática fiscal, você nunca pode presumir nada. Quem determina tudo são os seus documentos fiscais. É o seu cupom ou é a sua nota fiscal, tudo começa por aí. Quando eu for falar de energia elétrica, eu quero que vocês me lembrem de eu falar mais uma vez sobre o perigo de você presumir as coisas quando se fala em crédito fiscal, principalmente em crédito fiscal de energia elétrica. Você vai descobrir que não pode presumir nada. Em direito tributário, guarda isso, você nunca presume nada. Você confronta o documento fiscal com a norma, com a lei. Quando você faz do jeito certo, o fisco sempre te dá razão. O problema é que ele não está dando razão a você, ele está dando razão à lei. O problema começa quando as pessoas querem fazer as coisas de qualquer jeito, sabe?
quando elas querem pedir um crédito, quer sacar esse dinheiro do caixa eletrônico, mas sem seguir o passo a passo do caixa eletrônico. Agora, junta as peças que eu já te ensinei até aqui. Você vai descobrir um verdadeiro tesouro. Olha só, se você analisa documento a documento, e se você descobre que pagou tributos que a lei não exigia, você vai ver que você tem todo o direito de demonstrar isso para o fisco. O fisco que estava calado, usando o prazo do lançamento por homologação, que eu já ensinei para vocês, ele usava esse prazo a seu favor, agora ele é proibido de dizer não em função do princípio da estrita legalidade. Se você diz, olha, eu estou te demonstrando que eu vendi esses itens e eu não vou pagar PIS e COFINS sobre o tomate, eu não vou pagar o PIS e COFINS sobre o desodorante porque a indústria já pagou, você está simplesmente aplicando a lei. E ele obedece à lei. Ele diz sim toda vez que você demonstra que está aplicando a lei do jeito certo. Ele sempre vai dizer sim, porque ele é proibido de ficar com um dinheiro de um tributo que a lei não autorizou a cobrar. Então, por isso, você precisa ficar ligado no nosso próximo episódio. Nós vamos falar especificamente sobre um tipo de crédito, que é o tipo de crédito super comum. Mas acredite, as pessoas cometem erros absurdos e nós vamos falar sobre eles. E nós vamos abordar todos os detalhes sobre o crédito de energia elétrica e energia térmica na sua loja. E a gente vai falar sobre isso no episódio que vem. E enquanto isso, eu quero que você termine esse nosso vídeo, esse nosso episódio, ouvindo o finalzinho desse depoimento que o Zé começou a contar logo no começo desse vídeo. E se você gostou, você vai deixar o seu joinha, vai deixar o seu like, vai compartilhar com o maior número de pessoas que você entende que vão ser impactados por esse tipo de material que a gente está divulgando. E você, para não perder nada, vai se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que toda vez que a gente faça um vídeo novo, você seja avisado e você carregue para dentro da sua loja todo o conteúdo e todo o conhecimento e experiência que a gente está transmitindo para você, para traduzir essa informação em dinheiro no seu caixa, para você sacar esse dinheiro do seu caixa eletrônico. Eu te vejo no próximo episódio. Então, Carol, e para finalizar a história, o que aconteceu? O Fabrício fez o levantamento da maneira correta, usando a legislação da época, olhou documento a documento, produto a produto, item a item, justificou o crédito da forma correta, como tem que ser. E isso já vai fazer 5 anos, para você ter uma ideia. Ele se livrou daquela situação complicada que ele estava com o fisco e em 2 dias não houve mais nenhum questionamento do fisco e ainda já liberou o crédito para que ele pudesse utilizar. Já compensou, utilizou e saiu muito satisfeito. Nossa, perdeu o medo, porque fez da maneira correta. Que maravilha.